Suportes e resistência. Parece um tema até comum, mas eu tenho certeza que você está utilizando ele da forma errada. Fique comigo até o fim desse vídeo que você vai entender a dinâmica entre os suportes e resistências e o fluxo e aprimorar a sua leitura ou iniciar aí os seus estudos no Day Trade. Fala pessoal, Sandro Pimentel aqui, embaixador do Tape Reading. Tema hoje um pouco polêmico, muito conhecido, muito usado em diversas áreas do Day Trade. Eu vim para desmistificar para vocês um pouquinho sobre suportes e resistências. Antes de tudo, quero explicar um pouquinho o que é o suporte e resistência, depois falar a minha opinião, como eu aplico ele dentro do fluxo. Mas uma explicação para vocês aqui do funcionamento e para que vocês entendam, você novato que está aqui então, entenda o que é um suporte e resistência e depois entenda a aplicabilidade dele no fluxo. Você que é um cara intermediário, que já está no game há um tempo, opera fluxo ou avançado e não entende a questão do suporte e resistências e não interage com ele no seu operacional, fique até o fim que você vai começar a usar depois disso, hein? Então, primeiro ponto e mais importante aqui para vocês começarem a entender a dinâmica é classificar o que é um suporte, o que é uma resistência. Falando de gráfico, numa faixa de preço, nós temos o preço acima do preço ou de fechamento do mercado, ou que o mercado está trabalhando agora, e um preço então abaixo. Quando a gente vai traçar a dinâmica do suporte e resistência, muito simples, suporte é o que está abaixo do preço. Então nós estamos nos R$5, no dólar por exemplo, 4,50 é um suporte, um preço abaixo então do preço do mercado agora. 4,30, outro suporte, um preço abaixo. Tudo que está abaixo do preço então do fechamento ali daquele candle, digamos, nós temos um suporte. Tudo que está acima do preço que está trabalhando no mercado, ou que o mercado está fechado, digamos assim, o preço de fechamento, é uma resistência. A ideia de suporte e resistência se limita a isso. Então, 4,30 é um suporte. 5,30 acima dos R$5 é uma resistência. A ideia de suporte e resistência, até a nomenclatura já nos dá uma lógica do entendimento. Um suporte, ele suporta o que está vindo de cima para baixo, sustenta, defende a região. E uma resistência, né, que vem então de baixo para cima, ela tende a ter um impacto a ser ultrapassada, tende a ser defendida, tende a ser aí, então uma resistência, uma barreira para o mercado. É muito simples essa lógica e a grande questão, pessoal, não é entender se é um suporte ou uma resistência por si só, que isso é muito fácil, porque para mim as duas coisas são as mesmas. É muito simples você entender a dinâmica em relação acima ou abaixo do preço e não é isso que é efetivo. Obviamente, quando você está olhando o preço abaixo, você está então entendendo uma dinâmica aí do mercado, possivelmente que está em trabalho de venda ou está numa tendência de venda, né? E quando você está olhando uma resistência, o mercado está subindo possivelmente. Então, só tem essa questão de lado para entender a dinâmica, o que vai acontecer no ponto. Aí eu entro num outro estágio aqui do nosso diálogo, que é o seguinte: o que é que eu vejo disso? Então é muito simples, pessoal, você pegar a tela, colocar nos 5 minutos, colocar nos 15 minutos e traçar suporte e resistência. Mas a grande questão é o que eu vejo em relação ao fluxo. Aí você vai e traça suporte e resistência nos 5 minutos, no 15, no 60, no diário, o ajuste, áreas importantes de porcentagem. E isso vocês viram com certeza em diversos lugares, mas qual que é a aplicabilidade disso? Então você chega ali numa região que seria acima do preço, uma resistência por exemplo, e você pensa em quê? Em vender. A lógica do mercado seria o quê? Chegou num preço que está acima, tem uma barreira, eu vendo para pegar alguns pontos. E o mercado rompe, com muito volume inclusive. Ou vice-versa, qualquer mecanismo como esse, tanto um suporte como uma resistência. Você entra a favor do suporte e ele destopa. O que é que acontece a maioria das vezes? Fluxo. A demanda que estava acontecendo ali não era uma demanda então de defesa, era uma demanda que fez o rompimento da região. Caso do suporte, por exemplo, uma região então de venda, né, uma região então que a venda vem forte e rompe esse suporte, a compra não aparece. E você está comprado sem perceber aí este movimento de demanda, porque simplesmente a análise técnica não conta o que o fluxo conta. Que é o quê? A interação dos players em relação àquele ponto. Então pense comigo, se você está numa faixa de preço, o mercado acessa então uma região aí de suporte, como eu disse, com uma venda forte. Presume-se que o mercado seguraria o ponto porque é um suporte. Então o mercado vem caindo, ele teria que então pelo menos parar ou continuar ali subindo, né?
parar a venda e continuar. Pelo menos parar, e de repente ele rompe. Qual foi a interação que aconteceu ali para que houvesse aquele rompimento? Aí nós vamos para o fluxo. A interação entre a oferta e demanda de compra e a oferta e demanda de venda no fluxo faz com que eu consiga enxergar cristalino toda essa dinâmica do ponto para saber se eu vou vender aquele ponto na continuação do movimento com o rompimento da faixa ou se eu vou parar e comprar a região tendo em vista uma defesa então compradora, por exemplo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É muito simples vocês traçarem suportes e resistências e criar um setup para vender ou comprar naquele ponto. A grande questão é, vocês têm que ter o fluxo em confluência com os pontos importantes. Aí entra, como eu chamo, inclusive, os suportes e resistências. Quando a gente classifica os suportes e resistências como regiões importantes, subentende-se que tem algo por trás do próprio ponto que faz com que aquilo aconteça, que é o fluxo, é a demanda. Então você vê uma região de suporte, que seria uma faixa onde a compra defenderia, e você vê a venda vindo muito forte até a região e a compra defendendo, entrando a mercado, entrando passivo, como eu expliquei aí no vídeo anterior, inclusive. Interagir esses pontos com o fluxo é essencial. Se você ainda não opera, por exemplo, e quer começar, aprender a fazer uma boa análise técnica para o dólar, específica para o dólar, traçando suportes e resistências e depois verificando no fluxo é essencial. Se você já opera no mercado e quer então entender melhor o fluxo, trace os suportes e resistências e anote, porque o suporte e resistência, ele nada mais é do que um identificador de regiões importantes. Regiões que são feitas pela interação dos players. Como a interação dos players? Você viu ali uma máxima de semana passada. Como aconteceu aquela máxima? O mercado ele chegou comprador até aquela região, o compra parou, o vendedor defendeu. Tem uma situação ali que impõe uma importância sobre esse ponto, sobre esse preço. E é isso que eu quero entender. Eu quero entender o preço importante que os players já deixaram como rastro, como memória para mim. Porque muitas vezes nesses pontos o fluxo aparece em confluência aí com o ponto que eu consigo me beneficiar. Suporte. O mercado vem forte na venda, a venda rompe aquela região, faz um pullback até esse ponto que rompeu, eu entro vendendo. Ou seja, acompanhando o rompimento. Muitas vezes isso acontece. Ou suporte, o mercado ele vem com uma venda forte, a compra defende de forma clara, criando um fluxo de agressão comprador, uma demanda que cria para mim uma leitura primária e secundária, eu entro comprando. Então não é o ponto em si que determina para mim o meu operacional, de forma nenhuma. O ponto, ele esclarece para mim as regiões de maior importância, as faixas que eu tenho que observar. Então suporte, VWAP, região de ajuste, todos esses pontos são as mesmas confluências que acontecem. Por exemplo, demanda de compra numa faixa importante, ela acontece em todos os pontos da mesma forma. Então não adianta você setapizar o ponto em si, tem que setapizar o gatilho, a leitura de fluxo. Você tem que ter em mente quais são os elementos concretos do fluxo para aplicar naquele ponto. Então tem que ter uma leitura afiada, mas a confluência entre os dois é de suma importância. Para quem quer operar tape reading, saber traçar um suporte de resistência é muito importante porque você potencializa muito mais o seu operacional. Uma dica importante para você que é iniciante ou está cruzando os dois elementos aí no fluxo. Pare de usar a nomenclatura suporte e resistência. Utilize áreas de valor. Para quê? Para você parar de enviesar essa relação do setup do suporte e resistência. Porque quando vem suporte, você subentende que você tem que comprar. Não é bem por aí. Você tem que ter um fluxo junto ali para confirmar para você. Então, para as coisas ficarem mais fáceis, coloque tudo como uma coisa só. Áreas de valor. Por quê? Porque é entender que ali houve uma dinâmica entre os players e vamos ver se vai acontecer novamente a mesma dinâmica que formou esse ponto ou uma dinâmica contrária. Isso vai facilitar com que você tenha uma clareza em relação ao que aquele ponto significa e o resto, meu amigo, é pelo fluxo. Então, treinar o fluxo sem dúvida é muito importante. Falando nisso, eu deixo aqui meu convite para você todos os dias participar comigo, 8h30 da manhã, na minha live. E também não deixe de me seguir no Instagram. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, curta, comente aí, deixa suas dúvidas nos comentários e compartilhe com os amigos, principalmente aquele que está começando. Um abraço e até o próximo vídeo. Recado importante, a mentoria Day Trade é fluxo, fluxo é dólar
está com a lista de espera aberta. Você que pediu aí para mais uma turma, uma nova turma, para poder ter acesso à sala, para poder ter acesso à embaixada do Tape, nosso ambiente com todas as aulas, né? E as aulas ao vivo comigo, está de volta a maior e melhor formação em Tape Reading do Brasil. Clique no site abaixo, entre no primeiro card, mentoria Day Trade é Fluxo, Fluxo é Dólar, e se inscreva na lista de espera. São poucas vagas e só vai fazer parte quem tiver inscrito. Então vem comigo, não fique de fora.